Nós já estamos de volta aqui, agora nós vamos conversar, como eu disse, com o vereador Breno Garibaldi. O vereador Breno Garibaldi, né, que tem pautas interessantes sobre mobilidade, sobre meio ambiente, enfim. Nós vamos conversar com o Breno, que é preciso você entender, né, a atuação de um mandato parlamentar, que ela não se dá apenas na tribuna, não. Porque tem gente que fala, quando você vai ver um mandatozinho medíocre. Eu conheço um que conversou tanto na Assembleia, aí quando você vai olhar os anais, sabe o que é que tinha lá só? Requerimento de parabéns. Ai, quanta proposta! Felicitamos fulano de tal, felicitamos ciclano, pelo amor de Jesus. Nós estamos aqui com o Breno Garibaldi, que é vereador pelo União Brasil, né? E nós não vamos falar de política agora, nós vamos falar de carnaval, nós vamos falar das pautas que o Breno Garibaldi tem defendido inclusive com fundamento. O fundamento, quando eu digo, é porque ele não faz aquilo porque ele está a fim de fazer, é porque é necessário fazer para que se tenha uma sociedade mais justa, um exercício da verdadeira cidadania. Mas aí as pessoas pensam que nada o quê? A atividade parlamentar também passa pela conscientização à população, a cada cidadão. Que é muito bom depois você só jogar a culpa. Aí você joga a culpa que a cidade está suja. A cidade só está suja porque alguém sujou. Porque eu duvido muito que a prefeitura agora chegue e saia com o seu caminhão de coleta jogando pela rua. Não, o caminhão de coleta faz a coleta. Quem sujou foi você. Então nós vamos conversar com o Breno a partir de agora aqui no Que Papo é Esse. Breno, é uma satisfação tê-lo aqui na primeira de muitas das vezes que eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de bater o papo e lhe desejando boas-vindas e uma boa tarde. Obrigado Ferreira pelo convite e obrigado aí todos os ouvintes, telespectadores do Que Papo é Esse. Prazer enorme estar aqui. Ferreira que eu conheço faz pouco tempo, semana passada. Obrigado pelo convite. Breno, como o programa é Que Papo é Esse, o papo é o seguinte: eu acompanhei aí, começando aqui pelo carnaval, acompanhei aí nas suas redes sociais, você brincando, lógico, fazendo ali o carnaval acontecer da forma como você gosta de brincar, é um verdadeiro folião, mas vi também você com a preocupação sobre a questão do lixo jogado pelos foliões nos locais onde a festa acontecia. Aquilo já era um planejamento quando você partiu e pensou em brincar o carnaval em Aracaju, Breno? A gente vem de uma problemática muito grande, Ferreira, que é a questão do lixo em Aracaju. A gente tem uma eficiência muito grande da Insulda em relação à coleta, mas infelizmente tudo aquilo que é coletado vai para o aterro sanitário e a gente paga para enterrar aquele lixo todo. Né? E a gente precisa dar dignidade para os catadores. O que a gente está fazendo ali é coletando material reciclado. A gente está coletando plástico, coletando vidro, coletando alumínio, que gera emprego, gera renda para um bocado de gente. E Aracaju, o Brasil todo está perdendo esse dinheiro enterrando. Pelo contrário, né? A gente está pagando para enterrar e paga muito caro. A prefeitura paga por quilo. Tudo aquilo que chega lá no aterro sanitário, a gente está pagando para enterrar, o que poderia estar gerando dinheiro, gerando renda para esse povo. Então o que a gente fez no carnaval foi isso, mais uma pauta de educação ambiental mesmo, para esclarecer os foliões disso tudo, esclarecer a importância de você, se puder optar pela latinha, vá pela latinha, porque vale mais pro catador do que o vidro. Sim. Eu sei que o povo gosta de tomar Heineken no vidro, mas se tem a latinha, se tem as duas opções, vamos na latinha, porque você está gerando renda para outra pessoa. Então, optar por essas alternativas, né, que a gente consegue valorizar mais o serviço desses catadores que são tão marginalizados, né, tão invisibilizados pela sociedade e que precisa, assim, ter o respaldo que merece, porque eles são grandes responsáveis pela reciclagem, que a gente no Brasil só recicla cerca de 3% de material e estamos perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Agora, é evidente que quando um político, vamos colocar assim, está numa atividade dessa em meio à folia, existem aquelas pessoas que admiram, mas existem também aquelas pessoas que questionam. O questionamento e o que acontece, geralmente ele está relacionado a quê? Está fazendo o papel que deveria ser da prefeitura, coisa mais ou menos assim? Isso mesmo, chega um bocado, né? Isso aí não é papel do vereador, o que é que você está fazendo? Está limpando lixo, vai trabalhar, mas nosso papel como parlamentar, eu acredito que é esse papel de educar a população também. E a gente precisa levantar esse debate, levantar essa pauta, trago isso desde a campanha, que a gente precisa olhar para o meio ambiente de uma forma diferente, que
tempo todo sempre foi escanteado, sempre jogado de lado essa pauta do meio ambiente. Hoje a gente está vendo o calor que está na nossa cidade, a gente está vendo as emergências climáticas, que não é mais uma pauta do amanhã, é uma pauta do agora, e a gente precisa levantar, bater firme nessa pauta. Por isso que eu sou um grande defensor, o povo já sabe. Mas eu subo lá na Câmara, na tribuna para falar, lá vem Breno, falar de plano diretor do meio ambiente, eu tenho uma habilidade, mas a gente precisa bater forte nessas pautas que precisa mudar de fato. Ô Breno, quando você chega no final de uma atividade como essa, qual é a quantidade em quilos, toneladas que você consegue arrecadar nesses todos os movimentos que você fez, São Conrado, Rasgadinho? Eu tive a oportunidade de lhe ver em alguns, Santos Dumont, salvo engano. Sim, a gente rodou bastante, foi massa, assim. Fomos no seu Ernesto que teve aqui. Sim. Imagine que cada saco daquele aguenta 1 tonelada de quilo. Aguenta 1 tonelada. A gente conseguiu, em cada bloco a gente encheu, quase todos a gente encheu um saco daquele que foi destinado para a CARI. A CARI, que é uma cooperativa de agentes de reciclagem, que esteve com a gente nesses eventos, né, nos bloquinhos. Então cada bloco a gente conseguiu encher um daquele. No começo a gente pesou, mas depois perdemos as contas. Cada saco daquele é 1 tonelada. Aguenta 1 tonelada de quilo, então a gente conseguiu encher bastante. Já não estava completamente pesado, mas foi bastante material que a gente coletou. E é isso, e é material que se a gente não tivesse coletado, né, a Insurb fez essa limpeza depois, a gente precisa tirar o chapéu que o bloco passava, depois vinha a Insurb fazendo toda a limpeza, mas tudo que é colocado naquele caminhão da Insurb da compactadora vai para o aterro. Sim. Né? E o que a gente estava fazendo era coletando para dar a destinação correta. Então era o alumínio que ia, foi para a cooperativa, o plástico também para a cooperativa, isopor, papelão, tudo que a gente achava, a gente colocava lá no sacão do Breno Garibaldi da avenida e destinava para eles. Tudo isso doado a essas cooperativas, tudo isso, né? Doado com o auxílio deles, que tiveram junto com a gente também. Sim. A gente tá pensando em fazer ação, cara, não, vamos, massa, a gente comprou os sacos, né, eu mesmo do meu bolso vou comprar esse saco, fizemos um pallet lá com rodinha, executamos lá no gabinete mesmo para colocar o saco em cima e poder sair arrastando durante o bloco. Porque quando na verdade as pessoas sabem, o catador de latinha faz uma atividade semelhante, porém com a atividade de venda a essas cooperativas. Sim. O trabalho do vereador é um trabalho de coleta que tem o objetivo de conscientizar e doar. Né? A tia Buba até brincando comigo, olha lá vem o vereador, tá catando leite para juntar dinheiro para a campanha. Mas na verdade daquilo era uma ação apenas para ajudar as cooperativas. Quantas pessoas dentro, por exemplo, de uma CARI dessa está envolvida naquela reciclagem? Com a gente, nos eventos, tinha cerca de 5 agentes da cooperativa, né? Mas existe lá a cooperativa, tem cooperativa que tem 50, 60 cooperados, então depende muito. A gente tem um problema grande em Aracaju, que a gente só tem as cooperativas na Zona Sul. Todas as nossas cooperativas estão lá no Santa Maria. E a gente precisa expandir isso também, porque a gente tem os catadores avulso, que vendem para particulares, mas a gente não tem as cooperativas e que o dinheiro fique aqui. A lógica da reciclagem é essa, né? Você fechar o ciclo. O material sai daqui e o dinheiro tem que ficar aqui. E o que acontece muitas vezes é que o dinheiro chega e é mandado para fora. Então ele só pega, vamos dar para um atravessador e essa renda vai para outro estado, vai para outro município não que trata da reciclagem. Não, Breno. Eu acho que ali era só a recepção de latinha, se não me engano. Sim, existe. O ferro velho pega latinha, então para receber o alumínio a gente está com 99% do alumínio é reciclado no Brasil. E pulverizado. E pulverizado. Muito fruto desse catador individual que pega a latinha porque é rentável para ele. Sim. Mas o vidro não é, o volume é muito grande e é perigoso, né? E o valor agregado é muito pouco, então não é interessante para ele pegar vidro. É tanto que a gente fala no carnaval, você vê vidro, plástico, você vê um bocado no chão. Latinha, no instante vai embora. Porque é rentável para o catador, tanto individual. O que a gente quer é que esse dinheiro circule, independente para quem seja. Mas o que não pode é deixar aquele material ali e aquele material ir para o aterro, para que a gente pagar para aquele material, né, que poderia estar sendo reciclado. Mas cada cooperativa, Breno, ela maneja com um tipo de reciclado diferente ou ela recepciona tudo e lá ela faz a subdivisão? As cooperativas recebem todos os materiais, então você em casa que separa, você não precisa separar cada material. Você pode apenas separar o orgânico do que é reciclável. Sim. O que for reciclável, a cooperativa lá ela faz a triagem. Tanto que a gente junta tudo naquele saco, chega na cooperativa, eles abrem lá, tem o pessoal que faz a triagem do material, o plástico vai para um lugar, alumínio vai para outro, vidro vai para outro, e daí eles conseguem dar a destinação correta e fazer a venda do material. Uma estimativa de conta, você teve em quantos eventos na folia de Mon? Você já falou, seu Ernesto? A gente foi no seu Ernesto, foi no Santa Lúcia, foi no Santos Dumont, foi no Rasgadinho, foi no São Conrado.
Esqueci de alguém, gente? Se esqueci, desculpa, mas foram... Aí, fazendo a conta média de 1 tonelada por cada saco o sacão de Breno da Gravata, nós temos 5 toneladas. Né? Acredito que não tinha sido isso tudo, porque é o que aguenta o saco, né? Mas foi bastante material que a gente conseguiu coletar. Pois aí onde é quando eu falo que a reciclagem, ela é necessária porque termina dando uma fonte de renda, mas ela poderia ser tratada previamente. Exatamente. E não descartada à revelia como se faz. Olha, eu vi um vídeo um dia desse, Breno, que era um gari. Ele fazendo um vídeo com a turma dele dizendo o seguinte: gente, eu vou pedir pelo amor de Deus, ele com um curativo aqui na mão, com o dedo rasgado que tinha tomado alguns pontos. Por quê? Porque colocaram um vidro quebrado na sacola que ele estava coletando. Na hora que ele pegou, tomou um rasgo no dedo. Quer dizer, se você em casa tiver essa consciência, meu amigo, você evita até inutilizar um cidadão como esse. Você já pensou se um cara desse pega um corte no tendão? Então, quer dizer, é questão de consciência. Só para dar um exemplo aí de Breno Garibaldi. Quase 5 toneladas aproximadamente. E olha que eram eventos reduzidos, né? Você imagine quanto não é no Precaju, quanto é num carnaval aberto propriamente dito. E vai ter agora no final de semana o carro quebrado, né? Sim. Era até bom que aproveitar que o carro quebrado ainda não aconteceu e outras prévias vão acontecer, para que vocês possam ter essa noção. Mas não deixe de também descartar não, agora descarte com esse cuidado, pensando no próximo, eu acho que é mais bacana, né? E você falou aí, uma coisa que eu lembrei, do projeto Verão do Governo do Estado. A gente articulou junto com a Secretaria de Trabalho e conseguimos colocar nos projetos verões no interior os containers da CARI e o governo estava pagando o catador individual lá na hora pelo material. Esse material ficava para a cooperativa. Então é uma forma de você incentivar, principalmente no interior, muitas vezes onde você não tem, né, locais que recebem esse tipo de material. Então a CARI estava lá presente com o container, provocamos o governador, provocamos o secretário Jorge do Trabalho, do Meio Ambiente, e estava lá espalhado no Verão Sergipe, e vamos cobrar agora para estar aqui no projeto Verão da Prefeitura também. Uma outra pauta agora já saindo do carnaval, né? Mas ainda tem muita ressaca a vir por aí e com certeza o sacão de Breno vai estar por eles, né? Eu quero aqui mudar uma outra pauta que Breno tem feito trabalho, que é o trabalho de plantio de árvores na capital. Enquanto a gente fala de plantio de árvores, você ouviu há pouco instante aqui o Breno falando do calor que nós estamos vivendo, o que poderia estar um pouco mais minimizado se existissem mais árvores. Qual a espécie, de qual é a estratégia que você usa junto com sua equipe, Breno, para que possa ir fazendo esse plantio de forma progressiva e continuada, evidentemente, né? Isso é uma ação do mandato lá desde o início, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade, a gente consegue juntar uma galera para poder plantar árvore em Aracaju. Isso é uma preocupação minha, eu acho que deve ser uma preocupação de todo mundo, porque infelizmente a mania da gente culturalmente é tirar as árvores e cimentar tudo, né? E a gente está sofrendo hoje as consequências disso, a gente precisa rever. Então a gente junta o pessoal do gabinete, convida o pessoal das redes sociais para fazer essas ações de plantio. A SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, tem toda um critério onde você deve seguir, quais espécies você pode plantar onde. A gente está com a ideia de plantar árvores frutíferas em Aracaju, mas frutífera você não pode plantar em qualquer lugar, né? Precisa ter os locais certos, não dá para plantar frutífera em calçada, onde pode cair uma fruta e um idoso ter um acidente. Então frutífera é legal que esteja em praça, é legal que esteja em canteiros largos. Então tem todas essas especificidades que a gente fica atento, mas vira e volta a gente está plantando. Como você disse, o calor está gigante, né? E é comprovado hoje que uma cidade arborizada você consegue diminuir até em 4 graus a temperatura de uma cidade, você arborizando pontos específicos. Então é muito importante a gente bater nessa tecla e vira e volta. Tamo aí, colocando a mão na massa, porque eu sou desse, Nininho. A gente fica falando, não adianta não. Eu gosto de ver as coisas sendo executadas. Então junta o povo, liga pro pessoal, pede doação de muda. Agradecer também o pessoal da rede social que vira e volta, faz: Breno, eu tenho muda aqui, eu peço para pegar, a gente junta lá no gabinete, depois marca uma ação e faz esse plantio distribuindo pela cidade. E a espécie, geralmente, de qual espécie que você busca fazer esse plantio? Tem as espécies certas para calçadas, né? Que a gente geralmente usa pingo de ouro, pata de vaca, que são espécies que não quebram a calçada. Sim. E não são frutíferas, que são as ideais. Tem as espécies para canteiros largos. Essa última ação a gente conseguiu plantar abacateiro, conseguiu plantar pitangueira, porque era um canteiro largo e daí você poderia plantar, sim, espécies frutíferas, e que é muito importante, né? A gente tem essa
esse pensamento do paisagismo apenas estético, mas não, o paisagismo também pode ser uma fonte, né, de você amenizar a fome de muita gente. Então, você conseguir lá ter o abacateiro lá na rua, você poder pegar um abacate e poder matar a sua fome, né, a população em situação de rua, é muito importante essas ações. Você tem feito a contabilidade de quantas as árvores... Preciso melhorar esse negócio de contabilidade lá, viu? Pensando, né, preciso contar direito, mas essa última foi um canteiro, apenas um canteiro da Euclides, que foi entregue pela prefeitura sem arborização, apenas com paisagismo. A gente conseguiu plantar 8 árvores ali, então já com certeza já vai melhorar muito aquela região. E vira e volta, ali a Rua de Maruim, se você passar, tá toda arborizada. Esse foi a gente que plantou também. A Rua Itabaiana tinha aqueles buracos lá, tudo sem árvore, agora já tá arborizado. Foi a gente também que plantou. Quando o Breno fala sobre a questão da preocupação com as raízes que não estragam com as calçadas, coincidência, neste final de semana, nós tivemos aquela chuva de ontem de 15 minutos de uma verdadeira pancada de chuva em Aracaju. E ali no lado do IPG Barbosa, ali da Francisco Porto, uma árvore caiu, se não me engano, é daquela, não sei se é daquelas mata-fome, ou é ficus, eu sei que com canteiro e tudo, né? Porque eu acho que o ficus, além de ir buscar água no infinito, né? Sim. Tem um camarada que me disse uma vez, em termos de depoimento, Breno, que ele mora num prédio no 2º andar, e tinha um pé de ficus plantado na calçada fora do condomínio. Ele mora no 2º andar e deu um entupimento no vaso. Quando o cara puxou o vaso, a raiz do ficus estava lá. Quem quiser ou tá pensando aí que eu estou contando mentira, eu vou trazer o cara aqui para você ver ele contando o fato. E é verdade, porque lá, por exemplo, em Propriar, nós tínhamos uma planta, não sei como é o nome da planta agora, mas ela ia buscar, ela ia embora, isso, né? E tem muito ficus, o ficus vai buscar a água que ele quer. Né? Tem uma outra também, não sei se é aquelas mata-fome, que dá aquela frutazinha vermelha. Sei. A gente chamava de mata-fome, porque quando era moleque eu comia muito, para chegar mais tarde em casa, quando a gente saía de manhã. Mas, ô Breno, além da atividade dessa questão com o plantio de árvores, essa questão com a coleta seletiva, eu tenho visto também que você tem tido uma preocupação com a acessibilidade, né? Hoje nós temos um problema muito grande e quando o Breno cobra, gente, o plano diretor, eu digo sempre que Aracaju, em determinados locais aqui de bairro, determinados bairros, não é lugar para cego andar. Porque se de repente você soltar um cego em determinados bairros em Aracaju, principalmente nesses bairros onde são íngredes, o cego vai que bate os peitos na outra calçada. Aqueles ferros que colocam na calçada, eles mesmos chamam de capa-cego. Então. Porque fica e não tem aviso, não tem piso tátil, não tem nada. Simplesmente a pessoa vai lá, instala aqueles pedaços de ferro e não está nem aí pensando na acessibilidade. E o plano diretor disciplinaria, né? Sim. Disciplinaria não, deve disciplinar, né, Breno? Que mais absurdo você vê, Breno, que além de vereador, ou mesmo antes de vereador, Breno é arquiteto, é urbanista, dedicadíssimo nessa questão urbanismo, e que absurdos você vê, Breno, nesse olhar seu por Aracaju e essa necessidade urgente de se instalar um verdadeiro e plano diretor. O plano diretor, eu sempre gosto de falar que é a lei mais importante da cidade. É ela que diz como a cidade vai crescer, para onde a cidade vai crescer, onde você pode construir mais, onde você deve construir menos, onde você precisa preservar mais o meio ambiente, onde não. E a gente está com a nossa lei completamente defasada. Nosso plano diretor é do ano 2000, né? O Estatuto da Cidade diz que precisa ser revisado no máximo a cada 10 anos, já era pra gente estar falando de uma terceira revisão e até hoje nada. Não teve nem o primeiro. Nem o primeiro. Temos apenas esse de 2000. Então fica sempre com a cidade crescendo de acordo com os interesses da especulação imobiliária. E isso gera grandes problemas. O bairro da Jabutiana é um exemplo claro de um bairro ali que cresceu sem plano diretor. Então você tinha uma área lá... Santa Lúcia não estaria também, não? Também. Né? O Jabutiana ali como Jabutiana.
Então, um bairro que não tinha aquela população toda, do nada você bota um bocado de gente, num bairro não tem estrutura para receber aquela população toda, uma entrada, uma saída, margeando o Rio Poxinho, uma área ambientalmente, né, imprópria, que o Rio Poxinho transborda e gera os alagamentos naquela região, e você deixa construir um monte de prédio, né, e não tem equipamento de saúde, não tem transporte, não tem educação. Então, a gente precisa rever isso. O plano diretor traz esse planejamento de cidade. E a gente tem aqui o centro da cidade. Com um monte de espaço abandonado, um monte de prédio abandonado, com mobilidade, com equipamento de saúde, com equipamento de educação, ociosos, porque a gente vai ver vaga de creche. Está faltando vaga de creche na Zona Norte, está faltando vaga de creche no extremo da Zona Sul, mas tem vaga remanescente aqui no centro. O que é que a prefeitura faz? Paga transporte para trazer essa população para vir estudar no centro. É o planejamento de cidade tá errado. Se esses prédios tivessem com essa população morando aqui, não dava problema de mobilidade, porque o povo ia se deslocar menos, já ia estar perto do trabalho, não gerava problemas sociais de uma mãe que consegue ver o filho depois que sai da escola para almoçar em casa, ver se está indo bem na escola, se não está. Não é esse problema de você só ver o filho de manhã, chega de noite, o filho já está dormindo, não sabe se o menino está na rua, se está metido com droga, se está metido com crime. Então, o plano diretor traz isso, traz essa organização de cidade, né, que gera grandes problemas se não é feito. Olha, o Breno está dizendo uma coisa interessante, porque veja bem, quando a gente fala no centro de Aracaju, hoje a maior propaganda que você passa nas ruas de determinadas ruas do centro de Aracaju, a maior propaganda que se tem é aluga-se. Isso mesmo. Aluga-se, portas fechadas. Mas existiu de um tempo para cá a política de esvaziamento dos serviços públicos no centro da cidade. E esqueceram que é no centro da cidade onde tem a maior empregabilidade da capital. Isso mesmo. É o comércio. Eu me lembro, Breno, que há alguns anos, e aí eu acho que mais do que década, onde se fez campanha de devolver alguns serviços essenciais para o centro para que pudesse revitalizar o centro comercial de Aracaju. Mas não, pegaram os serviços públicos, levaram para as zonas industriais e administrativas, entre aspas, pensando no bem-estar do servidor e das suas autoridades. E esqueceram de quem vai usar do serviço público. Porque, olha, pense num lugar que até hoje o movimento é o mesmo e cada vez aumenta. Sabe onde é? No entorno do Detran. Porque a vida toda foi ali. Aí o cara bota ali uma barraca para vender quentinha, daqui a pouco tem um restaurante. Enquanto você chega aqui no centro, a rua de Pacatuba mesmo, por exemplo, meu Deus do céu, se você partir aqui do Tribunal de Justiça até a Camerino, você vai ver mais placa de aluga-se de prédio fechado do que prédio funcionando. E olha que era uma rua bem movimentada. Não tem incentivo. A gente fala que não tem incentivo para a pessoa vir morar no centro. Você vai pagar o IPTU no centro, o IPTU é caríssimo. Né? A gente está pagando IPTU aqui quase igual que quem paga na 13 de julho. Então qual é o incentivo que tem para a população vir para cá? Nenhum. Você tem um centro deserto que só funciona em horário comercial, à noite não tem nada. A gente não tem incentivo para bares e restaurantes que movimentaria, né, o centro da cidade. E é isso, um monte de prédio abandonado, um monte de casa abandonada, todo mundo colocando para vender, para alugar, e o esvaziamento do centro acontecendo, principalmente também pelos prédios públicos. Né? A gente precisa tirar o chapéu para o governador, que agora está atendendo aqui no Palácio de vez em quando. Isso é bom, movimento. Aqui uma crítica com o Nitinho, meu grande amigo lá da Câmara, mas queria tirar o prédio da Câmara daqui para ir lá para o centro administrativo. Eu sempre fui contra, porque eu acho que a gente tem que estar aqui, tem que estar no centro, fortalecendo o centro da cidade, e vou bater nessa tecla sempre. Ô Breno, e quando eu falo nessa questão do centro, é que você também tem uma atividade dentro do seu mandato parlamentar, que é catalogar todos os prédios abandonados, né, e digamos assim, deteriorados existentes no centro de Aracaju. Digo isso até inclusive, né, com alguns inclusive com risco de qualquer incidente a qualquer instante, não é isso mesmo? Exatamente, nós temos vários. Tem exemplos aqui, né? O Hotel Palace completamente abandonado, poderia estar sendo utilizado por moradia, poderia estar sendo utilizado como um prédio comercial, poderia estar sendo utilizado para tanta coisa e nada. O INSS, a mesma coisa, vai se gastar milhões agora para reformar, para manter o INSS fechado, sem uma utilidade, apenas para ele não cair.
Isso não pode existir, gente. A gente está gastando dinheiro público. Da última vez que eu conversei com a SPU, parece que se gastava mais de 30 mil reais para manter aquele prédio fechado. Né? Imagine todo esse tempo que esse prédio está fechado, quanto dinheiro já poderia ter sido investido, esse prédio recuperado, famílias morando ali próximo da rodoviária, quanto movimentaria, melhoraria a mobilidade urbana. A gente reclama tanto de trânsito, mas o trânsito só vai melhorar quando a gente encurtar as distâncias, quando a gente fizer com que a população se desloque menos. Quanto menos pessoas se deslocando para trabalhar, para estudar, a gente vai resolver o problema da mobilidade. Mas é difícil colocar isso na cabeça do povo. Na cabeça do povo. Quando eu digo o povo bem entre aspas aí, né? É difícil de botar na cabeça do povo e certos aliados, né? Exatamente. De repente vê o Breno puxando determinadas pautas que, digamos assim, não gostaria que tivesse puxado, né, Breno? Mas você já se acostumou com isso, né? Porque lida como normal, né? A gente acha normal a cidade crescendo dessa forma, acha normal você crescendo uma zona de expansão sem infraestrutura nenhuma, acha que é desenvolvimento que você está levando para lá. Pelo contrário, a gente está levando problemas para lá no momento que você não tem um planejamento de cidade para a zona de expansão. Então você vai traçar uma grande avenida lá na zona de expansão e o resto da estrutura, né? A gente tem problema lá de drenagem, a gente vai repetir o mesmo erro que teve aqui, canalizar a drenagem para jogar no rio Vaza Barris, podendo perder o único rio limpo que a gente tem na capital, que é o rio Vaza Barris, e a gente repetiu o mesmo erro daqui. Então, esses assuntos precisam ser trazidos, precisam ser debatidos, né, para que as pessoas entendam o problema que isso pode gerar. Breno, eu conversei esse final de semana com um colega, é engenheiro. Colega é engenheiro não, porque eu não sou, ele é engenheiro, eu sou um colega. Mas ele me dizendo o seguinte, é verdade que agora os condomínios, para que eles possam ter o seu habite, ou aquele alvará e coisa do tipo, ele precisa ter a sua estação de tratamento interna para jogar na rede já ela tratada, é isso? Sim, esses novos condomínios lá da zona de expansão, eles precisam ter, como a gente só tem estação de tratamento até mais ou menos ali a parte de onde é o novo shopping. Sim. Depois dali não tem estação de tratamento, para que seja construída eles precisam ter a sua própria estação de tratamento. Mas a gente tem um grande problema que é a drenagem. A drenagem era para ser apenas água de chuva. Mas o que acontece é que a população não entende essa diferença do que é drenagem e do que é esgoto. E todo mundo liga seu esgoto na rede de drenagem e acaba poluindo. Aí vai poluir os rios, vai poluir os mares. Isso precisa ser muito bem debatido antes. Aí a gente vê Aracaju hoje tem uma grande quantidade já de rede de esgoto atendida. Mas passa a rede de esgoto, mas o pessoal não faz a ligação. Adianta o quê? Adianta nada. Continua poluindo o rio. Os canais que a gente vê em Aracaju, o povo faz, devia fechar os canais todos. O canal era para ser apenas água de chuva, era para os canais daqui serem limpos, ser uma continuidade do rio. Mas não é. A gente vê, não tá chovendo, o tempo tá parado, tem aquela água escorrendo lá, é esgoto, é fácil de detectar. Então, isso deveria ser fiscalizado, é força-tarefa, DESO, junto com prefeitura, mas fica um empurra-empurra, porque esgoto é de responsabilidade da DESO, drenagem é de responsabilidade da prefeitura, quem vai resolver esse impasse? Um joga pro outro e ninguém resolve. E a rede pluvial? Que é a drenagem, é de responsabilidade da EMURB. Da EMURB, perfeito. Essa exigência, ela é só para condomínio? Para condomínios. Tanto vertical quanto horizontal? Onde não tem rede de esgoto. Então hoje a única área que a gente não tem, acredito que seja a zona de expansão, que não tem rede de esgoto passando perto. Eu digo horizontal sim, condomínio de casas também. Beleza, então tá aí. Quem quiser fazer clandestinamente já sabe que está fazendo com alguma coisa proibida. E antes estava até proibido porque não tinha rede de drenagem lá. Então por isso que os condomínios passaram um tempão sem ter autorizações, porque não tinha rede de drenagem na zona de expansão. Alguns já em funcionamento em Aracaju também fazem com que essa rede jogue de qualquer jeito lá na rede principal, ou tem... Porque eu acho que os antigos nenhum tem rede de tratamento, né, Breno? É complicado a gente não julgar o povo, né? Mas a EMURB sabe exatamente quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Precisa fiscalizar. Infelizmente a gente sabe que está mexendo com gente grande, né, que mora naqueles condomínios, então tem todos esses impasses também de poderes que fica difícil no período da construção. Exatamente. Então, a atividade é posto, né, e direito é adquirido. Você sabe bem como funciona. Exatamente. Breno, uma das coisas que a gente tem visto em termos de movimentação e que vocês foram, assim, digamos, uma Câmara de Vereadores mostrando um poder legislativo com a sua verdadeira autenticidade, e aí algumas pessoas entenderam que não, que aquilo ali foi uma questão de ordem política e coisa do tipo, que foi a questão do remanejamento do orçamento 2024, quando vocês trouxeram o feito à ordem para o Legislativo, e que algumas pessoas ficaram sem realmente entender por que 5 e não aquilo que o prefeito pediu.
O que eu entendo é de que não quer dizer que quando pedir não se dá. Mas a gente precisa saber para onde. Mais ou menos isso? Exatamente. Imagine que você tinha um remanejamento do orçamento de 40%. Né? O que eu considero absurdo, você mandar um orçamento para a Câmara de Vereadores e você puder remanejar ele em 40%. Então, para que mandar esse orçamento? Ou manda metade, né? Manda metade dele, né? Exatamente. Não tem necessidade de mandar um orçamento todo, você pode remanejar 40% dele. Então, a gente baixou para 5%. Realmente, 5% é um valor muito baixo. Eu acho que dá para isso ser negociado. Mas 5% do orçamento corresponde a 200 milhões de reais que ele pode remanejar sem a prévia autorização da Câmara. São 200 milhões. Me diga aí qual é a obra estruturante que você precisa remanejar que custe 200 milhões no município. Não existe. Né? Precisando, vai passar disso, qualquer coisa, é só pedir uma autorização para a Câmara. Eu acho que poderia funcionar muito bem dessa forma. Dá para ser dessa forma, mas é uma questão cultural. Os prefeitos vinham aí remanejando tudo do jeito que queriam. Vem um orçamento, você vai lá, mexe de um jeito, mexe de outro. E a Câmara de Vereadores serve para quê? Né? A gente tá ali para cuidar do orçamento, para saber para onde o dinheiro vai e para não ter tantas mudanças. Então acredito que a gente fez um papel correto, se posicionou. Existe agora, estão se falando de renegociar esse 5%, quer aumentar um pouquinho, mas 40% na minha cabeça é completamente inviável, não tem como voltar para os 40%, zero possibilidades. Pois é, mas é como eu até disse antes, né, Breno? Não quer dizer que na medida em que a Câmara aprova assim, na hora em que a Prefeitura necessitar, a Câmara vai lá e diga que não tem. Não, pode agora. Preciso saber para quê? Né? É para comprar picolé para uma festa de criança? Ok, vamos lá, está aprovado. Porque quando se passa a ideia de que não engessou, abriu-se uma relação de executivo, legislativo. Você executa e a gente fiscaliza. E a gente tá ali para isso, né? Para fiscalizar o dinheiro público. Então, se foi a minha fala sempre foi nesse sentido, de que se é para deixar de qualquer jeito, não tem necessidade de ter Câmara de Vereadores, né? A gente aprova um orçamento que pode ser todo mexido e quer mexer no dinheiro de qualquer forma, então para que a gente tá ali enxugando dinheiro? Não, esse não é o papel da Câmara de Vereadores e a gente bateu firme nessa posição. Novos vereadores chegaram, né? Eu acho que teve uma mudança grande na Câmara e estamos colhendo os resultados. Eu acho que a população tem gostado do serviço e vamos ver a diferença daqui a uns dias. Breno, eu quero dizer que hoje, só porque eu sabia que você ia ser o meu entrevistado aqui, bater o papo com a gente, eu vim de bike. Eu vim andando, Mas, Breno, alguma coisa está planejada para 2024, além da atividade de parlamento, de sessão plenária, dentro dessas atividades que você já faz? Porque eu sei que você tem outro compromisso e como você vem andando, eu preciso liberar para que você também não atrase com o colega, que eu vi que você é inglesa pontual. Tem alguma coisa planejada além daquelas atividades que você já vem fazendo, plantio de árvores, questão da mobilidade, dessa questão da coleta seletiva, enfim, algo mais que você vai colocar aí na sua rotina de parlamentar fora da Câmara? Sem dúvida, estava mais cedo agora no reunião lá no escritório justamente definindo as próximas ações. A gente tem ação toda semana. Toda semana a gente tenta fazer alguma coisa. Então a intervenção urbana, pintura de bueiro, colocar a ecobarreira, que são aquelas boias que a gente colocou nos canais para o lixo não passar. Isso a gente vai distribuindo, né? Faz um planejamento durante o mês de quais ações a gente vai fazer. Precisa pensar muito na pauta animal também. A quantidade de gato de rua que a gente está vendo é absurda. A gente precisa fazer a castração, então estamos vendo também, ver se a gente faz um abrigo por enquanto não consegue castração com a prefeitura. Estamos pensando aí, mas com certeza vem muita coisa. Fiquem atentos nas minhas redes sociais, lá @Breno Garibaldi, sempre tem novidade. E os parquetes, os parques também na briga com a prefeitura. Fizemos projeto de lei lá em 2021 e até hoje não sai o decreto da prefeitura. Já foi sancionado, a gente precisa do decreto dele com as especificações. Os bares e restaurantes já estão reclamando, porque já faz muito tempo. O que é de forma prática, parklet ou Parklet é que é uma extensão da calçada. É você pegar uma vaga de garagem na frente e você conseguir aumentar isso. Isso para bar e restaurante funciona muito bem. A gente vê fora em Recife, em São Paulo, acontecendo muito.
Você pega até 2 vagas de estacionamento, quando pode parar na rua, e você faz esse aumento da calçada, podendo colocar mesa, cadeira, mas esse ambiente é público. O bar pode utilizar dele, o bar que vai construir, o bar, o restaurante, o estabelecimento comercial, mas esse equipamento é público, é entregue para a prefeitura, né? O bar detém da manutenção, mas a população pode utilizar à vontade. É uma forma da gente democratizar mais as ruas. A gente tem essa briga para que as pessoas vivenciem mais as cidades, andem mais pelas calçadas e parem um pouco de ficar disso nas nossas bolhas apenas dentro do carro, e que as pessoas possam democratizar mais o espaço público. Deixa eu entender aqui, vou fazendo aqui totalmente leigo. Tá lá um parque em frente a um determinado bar na praia de Atalaia. Eu saio de minha casa. Pode levar seu o meu isopor e vou botar a banca. Pode levar seu cooler. Aí mando fazer uma selfie, né? Estou aqui. Aquele parque, embora eu esteja com o meu isopor, mas ele é de manutenção do bar. É de manutenção do bar. O bar que executa, que coloca ele, e que a prefeitura pode fazer também, público se quiser. Certo. Mas geralmente quem faz é o privado. Ele acaba executando, mas é um equipamento público que com certeza vai melhorar o movimento do seu bar, do seu restaurante, mas é de uso público. Então, se você chegar lá com o seu cooler e quiser colocar, o bar não pode impedir de você ficar lá. Já tivemos muito isso nesses quiosques aqui nesse caminho da orla de Aruana, seguindo, tinha sempre aqueles quiosques que você levava churrasqueira, não sei. Acho que hoje não deve ter mais nenhum, né? Mas eu me lembro sim que eram famílias que chegavam ali 6h30 da manhã para poder já pegar o lugar. Aí é o timoneiro na frente, que era para guardar o quiosque, e os outros e os outros ficavam preparando a cerveja, a refrigerante, a carne, enfim, para fazer a farofada no meio da praia. Breno, eu quero dizer que é a primeira de muitas, mas e também assim que você entender ser necessário bater um papo aqui com a gente, está completamente aberto. Agradecer a gentileza de ter atendido ao nosso convite. Se quiser deixar algum recado aí final para quem está ali assistindo aí pelo canal Sintonia do YouTube, mande ver. Então, não é mande ver não, é bora nessa. Apenas agradecer Ferreira, Nininho, pela oportunidade. O povo não sabe, né? Eu chamo de você, eu chamei de Nininho, viu, gente? Mas agradecer a oportunidade, agradecer vocês que estão acompanhando a gente, acompanhe nosso trabalho, cobre do seu parlamentar, de quem você votou, ver o que o pessoal está fazendo, como é que está a atividade parlamentar. É muito importante essa cobrança, essa fiscalização, essa troca. As redes sociais chegaram aí para facilitar muito isso, então tem dúvida, pode mandar lá pra gente que a gente responde. Se tem lugar para arborizar, manda pra gente também, que a gente faz lá no nosso cronograma, tenta agendar, e estamos às ordens. E a rede social? @Breno Garibaldi, não esqueça. Nós já estamos de volta aqui, agora nós vamos conversar, como eu disse, com o vereador Breno Garibaldi. O vereador Breno Garibaldi, né, que tem pautas interessantes sobre mobilidade, sobre meio ambiente, enfim. Nós vamos conversar com o Breno, que é preciso você entender, né, a atuação de um mandato parlamentar, que ela não se dá apenas na tribuna, não. Porque tem gente que fala, quando você vai ver um mandatozinho medíocre. Eu conheço um que conversou tanto na Assembleia, aí quando você vai olhar os anais, sabe o que é que tinha lá só? Requerimento de parabéns. Ai, quanta proposta! Felicitamos fulano de tal, felicitamos ciclano, pelo amor de Jesus. Mas estamos aqui com o Breno Garibaldi, que é vereador pelo União Brasil, né? E nós não vamos falar de política agora, nós vamos falar de carnaval, nós vamos falar das pautas que o Breno Garibaldi tem defendido inclusive com fundamento. O fundamento, quando eu digo, é porque ele não faz aquilo porque ele está a fim de fazer, é porque é necessário fazer para que se tenha uma sociedade mais justa, um exercício da verdadeira cidadania. Mas aí as pessoas pensam que nada o quê? A atividade parlamentar também passa pela conscientização à população, a cada cidadão. Que é muito bom depois você só jogar a culpa. Aí você joga a culpa que a cidade está suja,
A cidade só está suja porque alguém sujou. Porque eu duvido muito que a prefeitura agora chegue e saia com o seu caminhão de coleta jogando pela rua. Não, o caminhão de coleta faz a coleta. Quem sujou foi você. Então nós vamos conversar com o Breno a partir de agora aqui no Que Papo é Esse. Breno, é uma satisfação tê-lo aqui na primeira de muitas das vezes que eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de bater o papo e lhe desejando boas-vindas e uma boa tarde. Obrigado Ferreira pelo convite e obrigado aí todos os ouvintes, telespectadores do Que Papo é Esse. Prazer enorme estar aqui. Ferreira que eu conheço faz pouco tempo, semana passada. Poucos anos. Obrigado pelo convite. Breno, como o programa é Que Papo é Esse, o papo é o seguinte. Eu acompanhei aí, começando aqui pelo Carnaval, acompanhei aí nas suas redes sociais, você brincando, lógico, fazendo ali o Carnaval acontecer da forma como você gosta de brincar, é um verdadeiro folião, mas vi também você com a preocupação sobre a questão do lixo jogado pelos foliões nos locais onde a festa acontecia. Aquilo já era um planejamento quando você partiu e pensou em brincar o carnaval em Aracaju, Breno? A gente vem de uma problemática muito grande, Ferreira, que é a questão do lixo em Aracaju. A gente tem uma eficiência muito grande da Insub em relação à coleta, mas infelizmente tudo aquilo que é coletado vai para o aterro sanitário e a gente paga para enterrar aquele lixo todo. Né? E a gente precisa dar dignidade para os catadores. O que a gente está fazendo ali é coletando material reciclado. A gente está coletando plástico, coletando vidro, coletando alumínio, que gera emprego, gera renda para um bocado de gente. E Aracaju, o Brasil todo está perdendo esse dinheiro enterrando. Pelo contrário, né? A gente está pagando para enterrar e paga muito caro. A prefeitura paga por quilo. Tudo aquilo que chega lá no aterro sanitário, a gente está pagando para enterrar o que poderia estar gerando dinheiro, gerando renda para esse povo. Então o que a gente fez no carnaval foi isso, mais uma pauta de educação ambiental mesmo, para esclarecer os foliões disso tudo, esclarecer a importância de você, se puder optar pela latinha, vá pela latinha, porque vale mais pro catador do que o vidro. Sim. Eu sei que o povo gosta de tomar Heineken no vidro, né? Mas se tem a latinha, se tem as duas opções, vamos na latinha, porque você está gerando renda para outra pessoa. Então, optar por essas alternativas, né, que a gente consegue valorizar mais o serviço desses catadores que são tão marginalizados, né, tão invisibilizados pela sociedade e que precisa, assim, ter o respaldo que merece, porque eles são grandes responsáveis pela reciclagem, que a gente no Brasil só recicla cerca de 3% de material e estamos perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Agora, é evidente que quando um político, vamos colocar assim, está numa atividade dessa em meio à folia, existem aquelas pessoas que admiram, mas existem também aquelas pessoas que questionam. O questionamento e o que acontece, geralmente ele está relacionado a quê? Está fazendo o papel que deveria ser da prefeitura, coisa mais ou menos assim? Isso mesmo, chega um bocado, né? Isso aí não é papel do vereador, o que é que você está fazendo? Está limpando lixo, vai trabalhar, mas nosso papel como parlamentar, eu acredito que é esse papel de educar a população também. E a gente precisa levantar esse debate, levantar essa pauta, trago isso desde a campanha, que a gente precisa olhar para o meio ambiente de uma forma diferente, que o tempo todo sempre foi escanteado, sempre jogado de lado essa pauta do meio ambiente. Hoje a gente está vendo o calor que está na nossa cidade, a gente está vendo as emergências climáticas, que não é mais uma pauta do amanhã, é uma pauta do agora, e a gente precisa levantar, bater firme nessa pauta. Por isso que eu sou um grande defensor, o povo já sabe. Mas eu subo lá na Câmara, na tribuna para falar, lá vem Breno, falar de plano diretor do meio ambiente, eu tenho uma habilidade, mas a gente precisa bater forte nessas pautas que precisa mudar de fato. Ô Breno, quando você chega no final de uma atividade como essa, qual é a quantidade em quilos, toneladas que você consegue arrecadar nesses todos os movimentos que você fez, São Conrado, Rasgadinho? Eu tive a oportunidade de lhe ver em alguns, Santos do Bom, salvo engano. Sim, a gente rodou bastante, foi massa, assim, fomos no seu Ernesto que teve aqui. Sim. Imagine que cada saco daquele aguenta 1 tonelada de quilo, aguenta 1 tonelada, a gente conseguiu, em cada bloco a gente encheu, quase todos a gente encheu um saco daquele que foi destinado para a CARI, que é uma cooperativa de agentes de reciclagem que esteve com a gente nesses eventos, né, nos bloquinhos. Então cada bloco a gente conseguiu encher um daquele. No começo a gente pesou, mas depois perdemos as contas. Cada saco daquele é 1 tonelada. Aguenta 1 tonelada de quilo, então a gente conseguiu encher bastante. Não estava completamente pesado, mas foi bastante material que a gente coletou. E é isso, e é material que se a gente não tivesse coletado,
né? A Insurb fez essa limpeza depois, a gente precisa tirar o chapéu que o bloco passava, depois vinha a Insurb fazendo toda a limpeza, mas tudo que é colocado naquele caminhão da Insurb da compactadora vai pro aterro. Sim. Né? E o que a gente tava fazendo era coletando para dar a destinação correta. Então era o alumínio que ia, foi para a cooperativa, o plástico também para a cooperativa, isopor, papelão, tudo que a gente achava, a gente colocava lá no sacão do Breno Garibaldi da avenida e destinava para eles. Tudo isso doado a essas cooperativas, tudo isso, né? Doado com o auxílio deles que tiveram junto com a gente também. Sim. A gente tá pensando em fazer ação, cara, e não, vamos, massa, a gente comprou os sacos, né? Eu mesmo do meu bolso vou comprar esse saco, fizemos um pallet lá com rodinha, executamos lá no gabinete mesmo para colocar o saco em cima e poder sair arrastando durante o bloco. Porque quando na verdade as pessoas sabem, o catador de latinha faz uma atividade semelhante, porém com a atividade de venda a essas cooperativas. Sim. O trabalho do vereador é um trabalho de coleta que tem o objetivo de conscientizar e doar. Né? A tia Buba até brincando comigo, olha lá vem o vereador, tá catando leite para juntar dinheiro para a campanha. Mas na verdade daquilo, né? Era uma ação apenas para ajudar as cooperativas. Quantas pessoas dentro, por exemplo, de uma CARI dessa está envolvida naquela reciclagem? Com a gente, nos eventos, tinha cerca de 5 agentes da cooperativa. Né? Mas existe lá a cooperativa, tem cooperativa que tem 50, 60 cooperados. Então depende muito, a gente tem um problema grande em Aracaju que a gente só tem as cooperativas na Zona Sul. Todas as nossas cooperativas estão lá no Santa Maria. E a gente precisa expandir isso também, porque a gente tem os catadores avulso que vendem para particulares, mas a gente não tem as cooperativas e que o dinheiro fique aqui. A lógica da reciclagem é essa, né? Você fechar o ciclo. O material sai daqui e o dinheiro tem que ficar aqui. E o que acontece muitas vezes é que o dinheiro chega e é mandado para fora. Então ele só pega, vamos dar para um atravessador e essa renda vai para outro estado, vai para outro município não que trata da reciclagem. Não, Breno. Eu acho que ali era só a recepção de latinha, se não me engano. Sim, existe. O ferro velho pega latinha, então para receber o alumínio a gente está com 99% do alumínio é reciclado no Brasil. E pulverizado. E pulverizado. Muito fruto desse catador individual que pega a latinha porque é rentável para ele. Sim. Mas o vidro não é, o volume é muito grande e é perigoso, né? E o valor agregado é muito pouco, então não é interessante para ele pegar vidro. É tanto que a gente fala no carnaval, você vê vidro, plástico, você vê um bocado no chão. Latinha, no instante vai embora. Porque é rentável para o catador, tanto individual. O que a gente quer é que esse dinheiro circule, independente para quem seja. Mas o que não pode é deixar aquele material ali e aquele material ir para o aterro, para que a gente pagar para aquele material, né, que poderia estar sendo reciclado. Mas cada cooperativa, Breno, ela maneja com um tipo de reciclado diferente ou ela recepciona tudo e lá ela faz a subdivisão? As cooperativas recebem todos os materiais, então você em casa que separa, você não precisa separar cada material. Você pode apenas separar o orgânico do que é reciclável. Sim. O que for reciclável, a cooperativa lá ela faz a triagem. Tanto que a gente junta tudo naquele saco, chega na cooperativa, eles abrem lá, tem o pessoal que faz a triagem do material, o plástico vai para um lugar, alumínio vai para outro, vidro vai para outro, e daí eles conseguem dar a destinação correta e fazer a venda do material. Uma estimativa de conta, você teve em quantos eventos na folia de MON? Você já falou, seu Ernesto? A gente foi no seu Ernesto, foi no Santa Lúcia, foi no Santos Dumont, foi no Rasgadinho, foi no São Conrado. Esqueci de alguém, gente? Esqueci, desculpa, mas foram. Aí, fazendo a conta média de 1 tonelada por cada saco o sacão de Breno Garibaldi, nós temos 5 toneladas. Acredito que não tinha sido isso tudo, porque é o que aguenta o saco, né? Mas foi bastante material que a gente conseguiu coletar. Pois aí onde é quando eu falo que a reciclagem, ela é necessária porque termina dando uma fonte de renda, mas ela poderia ser tratada previamente. Exatamente. E não descartada à revelia como se faz. Olha, eu vi um vídeo um dia desse, Breno, que era um gari. Ele fazendo um vídeo com a turma dele dizendo o seguinte: gente, eu vou pedir pelo amor de Deus, ele com um curativo aqui na mão, com o dedo rasgado que tinha tomado alguns pontos. Por quê? Porque colocaram um vidro quebrado na sacola que ele estava coletando. Na hora que ele pegou, tomou um rasgo no dedo. Quer dizer, se você em casa tiver essa consciência, meu amigo, você evita até inutilizar um cidadão como esse. Você já pensou se um cara desse pega um corte no tendão? Então, quer dizer, é questão de consciência.